Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e nós vamos continuar a leitura do segundo livro das Crônicas. Mas antes da gente retomar a leitura, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final, se inscreva no canal, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais e deixe um belo de um comentário aí, tá bom? Capítulo 33, Manassés, corrupção e conversão. Manassés tinha 12 anos quando subiu ao trono e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor reprova, imitando as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias havia destruído. Ergueu altares para os ídolos, levantou postes sagrados e prostrou-se diante de todo o exército do céu, que ele adorou. Construiu também altares no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor havia dito: é em Jerusalém que o meu nome estará para sempre. Construiu altares em honra de todo o exército do céu nos dois pátios do templo do Senhor. Sacrificou no fogo seus próprios filhos no vale dos filhos de Enom. Praticou adivinhação e magia, estabelecendo necromantes e adivinhos. Ele provocou a ira do Senhor, multiplicando as nações que o Senhor reprova. Chegou até a ponto de pegar a imagem de um ídolo que tinha mandado fazer, colocando-a no templo de Deus, do qual o próprio Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: farei residir para sempre meu nome neste templo em Jerusalém, cidade que eu escolhi entre todas as tribos de Israel. Não deixarei mais que o pé de Israel se torne errante, longe da terra que dei a seus antepassados, contanto que cumpram o que lhes ordenei, segundo toda a lei, os estatutos e as normas transmitidos por Moisés. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a cometer erros maiores que os erros das nações que o Senhor tinha arrasado diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não o atenderam. Então o Senhor fez vir contra eles os generais do rei da Síria, que algemaram Manassés, o acorrentaram e o levaram para a Babilônia. Ao ver-se em apuros, Manassés procurou agradar o Senhor, seu Deus, humilhando-se profundamente diante do Deus de seus antepassados. Suplicou ao Senhor e este se comoveu. O Senhor ouviu sua súplica e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reino. Foi assim que Manassés reconheceu que o Senhor é o verdadeiro Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu a muralha externa da cidade de Davi a oeste de Giom, no vale até a Porta dos Peixes. A muralha rodeava o Ofel, e Manassés a fez bem alta. Também colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a estátua do ídolo. Tirou da cidade todos os altares que havia construído no monte do templo em Jerusalém. Reconstruiu o altar do Senhor e imolou sobre ele sacrifícios de comunhão e de ação de graças. Deu ordens ao povo de Judá para prestar culto ao Senhor, o Deus de Israel. Mas o povo continuou oferecendo sacrifícios nos lugares altos, embora fossem para o Senhor, o Deus deles. O resto da história de Manassés, a súplica que fez ao seu Deus e aos oráculos dos videntes que lhe falavam em nome do Senhor, o Deus de Israel, está tudo escrito nos anais dos reis de Israel. Sua súplica e como ele foi atendido, seu pecado e rebeldia, os locais onde ele havia construído lugares altos e erguido postes sagrados e ídolos antes de se converter, tudo está escrito na história de Rosai. Manassés morreu e foi enterrado no seu palácio. Seu filho Amon lhe sucedeu no trono. Amon, golpe de estado e revolta dos camponeses. Amon tinha 22 anos quando subiu ao trono e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor reprova como seu pai Manassés. Ofereceu sacrifícios e prestou culto a todos os ídolos que seu pai Manassés tinha feito. Ele, porém, não se humilhou diante do Senhor como seu pai Manassés. Pelo contrário, aumentou suas culpas. Seus ministros tramaram contra ele e o mataram no seu próprio palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que tinham conspirado contra o rei Amon, e no lugar dele proclamou o rei, o seu filho Josias. Capítulo 34.
Josias, a reforma e o livro. Josias tinha 8 anos quando subiu ao trono e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor aprova e seguiu em tudo o comportamento de seu antepassado. Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda adolescente, começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. E no seu 12º ano do reinado, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes sagrados e dos ídolos de madeira e de metal. Por sua ordem, destruíram os altares dos ídolos, e ele próprio destruiu os altares de incenso que estavam sobre os altares. Despedaçou os postes sagrados, os ídolos de madeira e de metal, e reduzindo-os ao pó, espalhou o pó sobre os túmulos de quem lhes tinha oferecido sacrifícios. Queimou nesses altares os ossos dos sacerdotes, e assim purificou Judá e Jerusalém. Nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Neftali, em todos os lugares, derrubou os altares e postes sagrados, quebrou e esmigalhou os ídolos e destruiu todos os altares de incenso em todo o país de Israel. Depois voltou para Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, para purificar o país e o templo, Josias mandou Safã, filho de Aslias, com Maasias, prefeito da cidade, e o arquivista Joá, filho de Joacás, para reformarem o templo do Senhor seu Deus. Eles procuraram o sumo sacerdote Reucias e lhe deram o dinheiro trazido para o templo de Deus. Esse dinheiro fora coletado pelos levitas, guardiões do pátio, entre o pessoal de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Esse dinheiro foi entregue aos encarregados dos trabalhos e mestres de obras do templo do Senhor, que deviam pagar os trabalhos feitos na restauração e reforma do templo. O dinheiro foi entregue aos carpinteiros e pedreiros para comprar pedras lavradas, vigas e traves de madeira para a estrutura e as vigas das construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens executaram fielmente o trabalho. Tinham como inspetores Jaate e Abdias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias e Mosolão, levitas descendentes de Caate, assim como outros levitas que sabiam tocar instrumentos musicais. Esses fiscalizavam também os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam na obra, segundo a especialidade de cada um. Outros levitas eram secretários, inspetores e porteiros. Ao retirarem o dinheiro que tinha sido depositado no templo do Senhor, o sacerdote Elcias encontrou o livro da lei do Senhor transmitida por Moisés. Então Elcias disse ao secretário Safã: "Encontrei no templo do Senhor o livro da lei", e entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro para o rei e lhe informou: "Seus servos fizeram tudo o que você ordenou. Estão empregando o dinheiro recolhido no templo do Senhor para pagar os mestres e os trabalhadores da obra." Ao mesmo tempo, o secretário Safã informou ao rei: "O sacerdote Elcias me entregou um livro", e começou a ler o livro para o rei. Será que o livro é autêntico? Ao ouvir o conteúdo da lei, Josias rasgou as roupas e imediatamente ordenou a Elcias, a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Micas, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: "Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restam de Israel e por Judá a respeito do livro que foi encontrado. O Senhor deve estar enfurecido conosco, porque nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram conforme o que está escrito neste livro." Então Elcias e os mensageiros do rei foram procurar a profetisa Hulda, mulher de Selum, guarda dos vestiários, filho de Tecoa, neto de Haraás. Ela morava em Jerusalém, no Baixo Novo. Expuseram para ela o caso, e ela respondeu: "Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Digam a quem enviou vocês até mim: Assim diz o Senhor: Vou fazer cair uma desgraça sobre este lugar e seus habitantes. Vou enviar todas as maldições que estão nesse livro que o rei de Judá leu.
Eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, e me irritaram com toda a obra de suas mãos. Por isso minha ira se inflamou contra esse lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Por ter ouvido essas palavras com dor de coração, humilhando-se diante de Deus, ao ouvir suas ameaças contra este lugar e seus habitantes, porque você se humilhou diante de mim, rasgou suas roupas e chorou em minha presença, eu também escuto você. Oráculo do Senhor. Vou reunir você a seus antepassados e você será enterrado em paz. Seus olhos não verão todos os males que eu enviarei sobre este lugar e seus habitantes. Então eles levaram essa resposta ao rei. O Deuteronômio se torna lei de Estado. O rei convocou todos os anciãos de Judá e Jerusalém para uma reunião. Depois subiu para o templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, sacerdotes, levitas e o povo todo, adultos e crianças. Leu para eles as palavras do livro da aliança encontrado no templo do Senhor. De pé sobre o estrado, o rei concluiu diante do Senhor a aliança para seguir ao Senhor, obedecendo a seus mandamentos, testemunhos e estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo todas as palavras da aliança escrita neste livro. Em seguida, fez todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim se comprometerem com a aliança. A partir daí, os moradores de Jerusalém começaram a agir de acordo com a aliança de Deus de seus antepassados. Josias retirou todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos israelitas e obrigou todos os que encontrou em Israel a prestarem culto ao Senhor seu Deus. Durante toda a vida de Josias, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. Obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe um belo comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau!